Olá, rede da Exec no Brasil, é a rede mais frita, como é que vocês estão? A gente vai falar nessa NEC sobre métricas da área, então quais são nossas mensuráveis e o processo ao longo delas. Para me apresentar um pouquinho, eu sou a Gia, sou VP de Vida Exec em Bauru, sou NST Consultant aí da rede, desse time QQ. E para começar com os nossos KPIs, então são as nossas mensuráveis de sucesso. A gente tem aí sobre Open, então, basicamente, as vagas que a gente abre, as oportunidades que a gente abre nas organizações de terceiro setor, nossos aplicantes, que vão ser as pessoas interessadas e aplicadas em uma vaga nossa, as pessoas aceitas, então, que continuam em nosso processo e são aceitas na vaga, approved, que vão ser as pessoas que de fato fecham o intercâmbio com a gente, realize, as pessoas que iniciam essa experiência com a ESEC, finished são as pessoas que terminam, então vivem aí todo esse ciclo. E por fim, a gente tem uma mensurável de o que foi essa experiência para essa pessoa, se ela viveu de uma maneira completa e se ela basicamente recebeu aí os mínimos de intercâmbios, nossos 16 standards. Approved, a gente consegue pensar aí como uma mensurável final para a fase de consideration. Então, se eu estou conseguindo fazer uma fase de consideration massa, é porque eu estou conseguindo fechar mais e mais intercâmbios. E completed. Então, quantas das minhas experiências que a gente está entregando, os intercâmbios que a gente está facilitando, estão sendo entregues de maneira completa. E aí vamos pensar um pouquinho nessas mensuráveis aqui. E aí, o que é isso? A gente vai ter essas mensuráveis e a gente consegue ter taxas de conversão. Essas taxas, elas vão representar basicamente como está sendo o nosso processo. Então, se aqui focando em consideration, a gente tem aplicantes e o ideal é que essa taxa de conversão seja de 55%. Então, o que representa isso? Que eu estou fazendo um processo massa de venda, que eu estou conseguindo fazer com que as pessoas queiram continuar nesse processo de intercâmbio. E 65% é o ideal para a gente fechar ali, de pessoas aceitas para pessoas aprovadas. E aí, todo esse período, toda essa parte do processo, que é a parte de consideration, estou fazendo um processo de venda massa. Eu estou conseguindo converter as pessoas que ficam interessadas para elas serem aceitas e disso continuarem o processo e serem approved. Se eu tenho 75 aplicantes, por exemplo, o ideal é que 42 sejam aceitas e que 28 sejam approved. Outra parte aí para Valid Delivery. Então, de Finished para Completed, o ideal é que a gente tenha 60% das nossas experiências de fato completas. Então, se eu tenho 28 Finished, eu tenha 17 Completed. Se eu tenho uma taxa menor que a ideal, quer dizer às vezes que o quanto dos meus EPs estão respondendo a survey, quanto está a minha response rate, porque eu não tenho completed se eu não tenho response rate. Como que está sendo o meu delivery? Então, eu estou entregando os mínimos? Se eu não estou tendo completed, eu não estou entregando os 16 mínimos. E aí eu vou pedir para vocês entrarem no Expo na versão 2 e ir lá na parte de Analytics, tá no topo. E aí a ideia é que a gente analise a situação da área de IDV do escritório de vocês. Então, coloca lá qual que é o CL, Opportunities, que é a IDV. Vamos analisar o primeiro semestre e que a gente está indo produto de evento. Então, a tela de vocês tem que ficar assim, mas com o CL aí seu. E lá para baixo, quando você colocar em aplicar, vai ter esses números, né? Representantes aí do escritório local. E a ideia é que a gente analise aqueles que a gente conversou. Então, vamos ver quais são esses números e, principalmente, vamos entender quais foram os nossos atingimentos no primeiro semestre, quais foram as taxas de conversão. Então, como que está o meu processo em cada parte dele. E a partir disso, lembra lá que uma parte do processo representa tal coisa. A parte de consideration vai mostrar minha venda. A parte de value delivery vai mostrar o que eu estou entregando para esses meus consumidores. E a ideia é, entendi qual é meu gap ou entendi qual é minha fortaleza. Qual que é o meu next step? O que eu estou tendo de problema na minha área e o que eu preciso melhorar? E como eu vou melhorar isso? O que eu tô tendo de fortaleza e o que eu preciso fazer para que ela continue sendo uma fortaleza da minha área. E aí, enfim, tenha um tempinho para isso, pausa o vídeo e tudo mais, e dá uma analisada nessas taxas, nesses atingimentos. E a pergunta mais importante, qual que é o next step para cada um desses pontos?
Em relação ao process time, e aí o que que é isso? É basicamente o tempo que a gente está demorando para realizar o nosso processo. E aí a gente tem alguns pontos. Quanto mais rápido eu sou na minha abordagem, mais eu consigo conquistar esse consumidor, mais eu vou pegar ele no ápice de interesse. Quanto mais rápido eu respondo esse consumidor, mais o meu processo fica ágil, mais o meu processo consegue ser rápido, porque eu estou sanando e eu estou seguindo, sanando as dúvidas e seguindo com o meu processo. E aí, por isso que a gente vem agilidade nesse processo de venda e tirar todas as dúvidas do EP. Ele não pode seguir num processo pós-approved tendo dúvidas sobre a realização dele, porque o que eu vendo eu preciso entregar depois lá em Value Delivery. E aí, como que eu meço isso? Eu vou ter de applied para approved, no mínimo, no máximo 7 dias. Então, é o tempo que eu preciso para converter uma pessoa que está interessada em ela de fato fechar o intercâmbio com a gente. Algumas dicas para acelerar esse processo. Então, o Expo agora, ele tá aí com planilha de JIR para ele tá não conseguindo a gente ver quem são essas pessoas aplicadas e ter o contato delas. Então, planilhas de JIR ajudam muito, porque a gente consegue contato com o DV. Grupos de rede, cara, eu tô precisando de contato de tal lugar, alguém tem? Manda lá. E rotina de expo e controle no pódio. Então, tem que ter gente entrando sim em cada momento do dia, porque se cai a gente já aborda, já começa esse processo. E tem que estar ali 100% no pódio pra gente ter o controle e o tracking do que tá acontecendo na nossa área. É basicamente isso, então, muita questão em relação a quais são nossas mensuráveis, o que está sendo o nosso processo e como que a gente pode mensurar e analisar cada partezinha dele para entender quais que estão sendo os nossos gaps. E no fim, a gente diminui esse process time aí, alcançar 7 dias como ideal, e também ter nossos alcances de mensuráveis aí, principalmente as mensuráveis finais, que são Approved Consideration, mas que a gente não consegue alcançar elas se a gente não alcança as outras. Show? Então é isso. Muito obrigada aí.